Hoje a data é 17 de abril de 2026 e o cenário financeiro global está, bom, num ponto super crítico. O que a gente está testemunhando é uma convergência de várias crises, sabe? Criando um momento de instabilidade que a gente não via há muito tempo. Vamos mergulhar nisso para entender o que está acontecendo. E para deixar bem claro o peso da situação, uma análise recente descreveu o momento exatamente assim. Não é um dia qualquer nos mercados, não. É, na verdade, um ponto de inflexão que pede uma análise bem mais cuidadosa. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo, vamos organizar nossa análise em torno de três grandes pressões globais. Elas podem parecer distintas, mas, como a gente vai ver, estão profundamente ligadas, criando todo esse ambiente de instabilidade. Então, quais são essas crises? Primeiro, uma crise de energia gigantesca, com o epicentro todo no Oriente Médio. Segundo, uma reconfiguração forçada das cadeias de suprimentos, né? Tudo isso impulsionado pela competição estratégica entre Estados Unidos e China. E, por fim, uma política monetária que está ali, firme, com os bancos centrais numa luta constante contra uma inflação que simplesmente não cede. Agora, vamos dar uma olhada onde essas grandes tendências acabam explodindo na prática. A gente vai focar em três pontos específicos. Três focos de tensão geopolítica que estão fervendo e com um impacto global que é, assim, imediato. E o nosso primeiro ponto de ignição é o Estreito de Hormuz. Só para ter uma ideia da importância, 1/5, 20% de todo o petróleo do mundo passa por essa rota. É sem dúvida nenhuma uma das artérias vitais da economia global. E aqui a gente vê o que está sendo chamado de bloqueio duplo em ação. De um lado, o Irã ameaçando navios comerciais, cobrando até pedágios ilegais. Do outro, os Estados Unidos respondendo com um bloqueio rígido aos portos iranianos e operações militares. E qual o resultado? A região virou praticamente uma zona de exclusão, forçando os navios a fazerem rotas muito mais longas e, claro, muito mais caras. O nosso segundo ponto quente é a Guerra Fria Tecnológica. E essa tabela aqui, ela mostra o domínio da China de um jeito muito claro. Pequim controla mais ou menos 90% do processamento de terras raras e ímãs de alta potência. E por que isso importa? Porque são componentes essenciais para tudo, desde carros elétricos até sistemas de defesa. Isso dá para a China uma alavanca comercial gigantesca. E a consequência financeira disso tudo? Dá uma olhada na MP Materials, que é tipo a campeã dos Estados Unidos nesse setor. As ações da empresa dispararam mais de 500% só neste ano. Tudo isso por causa de parcerias com o Departamento de Defesa para tentar construir uma cadeia de suprimentos independente. É uma corrida contra o tempo, literalmente. Vamos agora para o nosso terceiro ponto de ignição, a crise monetária lá no Japão. Os juros dos títulos de 10 anos atingiram o maior patamar em quase 30 anos. Esse número, por si só, já mostra a pressão absurda sobre o sistema financeiro japonês. O mercado está com medo de que o Banco do Japão simplesmente perca o controle da situação. E claro, isso reflete direto na moeda. O iene está ali, perigosamente perto da barreira psicológica de 160 por dólar. O dilema para o Banco do Japão é enorme. Se eles sobem os juros para conter a inflação e fortalecer a moeda, correm um risco de frear uma economia que já está bem frágil. A tensão é máxima. Bom, a gente já viu as causas geopolíticas, agora como é que os mercados financeiros estão reagindo a essa tensão toda? Como os investidores estão colocando preço nesse risco? Mas antes de seguir, uma definição rapidinha. O VIX, conhecido como o índice do medo, é basicamente um termômetro. Um VIX alto significa que o mercado espera muita volatilidade e, geralmente, que o pessoal está correndo do risco. E por que esse nível de 18,21 é tão importante? Porque o VIX acabou de sair de um período de calmaria que foi extremamente raro, um sinal de que a tranquilidade pode estar com os dias contados. O ponto-chave é que o mercado está deixando de só ficar incerto para começar a precificar ativamente o risco. Isso abre espaço para muito mais volatilidade pela frente. Olhando para a renda fixa, os rendimentos dos títulos americanos continuam lá em cima. Isso só reforça a ideia de juros altos por mais tempo. No começo do ano, todo mundo esperava cortes nos juros. Agora, a conversa mudou. A expectativa é de manutenção, o que é um baita vento contrário para os ativos no mundo todo. Com esses juros altos lá fora pressionando todo mundo, os países emergentes, claro, sentem um impacto ainda maior. Vamos usar o Brasil como um exemplo prático para ver como essas pressões globais acabam se encontrando com as fragilidades locais. E esse gráfico aqui, baseado na análise da Fitch Ratings, não deixa dúvidas.
O Brasil se destaca como um ponto fora da curva, sabe? Tem a maior projeção de déficit fiscal da América Latina para 2026. Essa diferença toda adiciona mais uma camada de risco para os ativos brasileiros, num cenário global que, convenhamos, já não está nada fácil. Ok, agora vamos dar um passo atrás e juntar todas as peças. Como é que a gente conecta esses pontos de tensão e os dados de mercado a uma conclusão maior sobre essa nova ordem mundial que está se desenhando? O ponto central da análise é o seguinte: a gente está numa transição muito frágil. O otimismo que a gente vê no mercado, ele está baseado mais numa esperança de que a diplomacia vai funcionar do que na realidade do que está acontecendo. As velhas regras do jogo estão sendo reescritas, e o controle de recursos como energia e minerais está voltando a ser a principal medida de poder. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Nesse novo mundo que é dominado por bloqueios, sanções e disputas por recursos vitais, como é que a gente mede a verdadeira força econômica de um país? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir as próximas décadas.